Sejam todos bem-vindos à Quaresma do Arcanjo São Miguel, 20 anos de Quaresma. O grupo Socorro de Maria se apresentou junto conosco e hoje nós vamos ter um momento muito especial. Hoje a gente foi convidado, o Vinícius, para vir falar um pouco sobre o Arcanjo São Miguel e não podemos esquecer de falar da Rainha dos Anjos, Nossa Senhora, em específico, Mãe de Fátima. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por esse momento e agradecemos a Deus pelo dom maior, que é o dom da nossa vida, por nós estarmos gratos a nosso Senhor Jesus Cristo pelos 20 anos da Quaresma de São Miguel. Agradeço muito a nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer também ao Socorro de Maria por estarmos aqui todos os dias fazendo a Quaresma de São Miguel Arcanjo, rezando o rosário. Mas hoje em específico nós vamos ter a pregação de uma pessoa que eu admiro, uma pessoa simples e humilde, mas porém uma pessoa muito correta e simples, que vem para falar sobre Nossa Senhora e sobre o Arcanjo São Miguel. Vinícius, sejam bem-vindos. Obrigado. Todos em pé, vamos rezar uma Ave Maria para o Vinícius. São Miguel Arcanjo, defendei o Vinícius do combate, sede o refúgio dele contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente e pedimos em vós, príncipe da Melissa Celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Virgem Santíssima, passa na frente, pisa na cabeça da serpente, elimina todo o poder malevolente em nome da Santa Cruz. Mãezinha, passa na frente do teu filho, conduz o Vinícius nessa pregação. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Usa, Pai, usa do teu filho, entregamos nas tuas mãos. Vem, Espírito Santo, sobre o Vinícius, sobre a mente e sobre os pensamentos. E te peço, Mãe, conduz nesse exato momento o Vinícius. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, tu vencerás como sempre tu venceste. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será sempre tua. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vitória de Deus. Poder de Deus. É um grande prazer estar aqui nesta noite, né? Então agradeço desde já o convite da Sirene para estar aqui junto com vocês, para falar a respeito daquilo que é o propósito, né, que todos nós, devotos de São Miguel, fazemos nesse período que iniciou lá no dia 15 de agosto, né, e que vai até o dia 29 de setembro. Esse período de devoção, essa devoção bem já antiga na história da Igreja, esse período chamado de Quaresma de São Miguel. Esses 40 dias de intensa oração, né, que nos faz lembrar, antes de tudo, aquilo que é a nossa própria vida, a vida inteira, que é o quê? Um combate. O combate não é só esses 40 dias, né? Não é só a Quaresma de São Miguel, mas nesse período se intensifica este combate.
Por quê? Porque nós assaltamos o céu com as nossas súplicas e quando nós nos colocamos em atitude de oração, de súplica, de clamor a Deus de um modo mais intenso, nós percebemos de um modo muito sensível que o céu se faz próximo de nós, né? Mas também o outro lado se faz muito próximo. Por quê? Porque se nós estamos lá tranquilos, na nossa, né? O mal, ele não faz nada, né? Mas se nós nos dispomos a lutar, nós percebemos que a ação do mal, ela se intensifica também, né? Porque ele vê que ele está perdendo, né? Mas, para nós falarmos desse tempo de Quaresma de São Miguel, é muito fundamental nós voltarmos lá para São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que iniciou a Quaresma de São Miguel, não é por um acaso que a Quaresma começa no dia 15 de agosto. Né? Aliás, hoje nós estamos no dia 13 de setembro, amanhã, véspera da exaltação, hoje, véspera da exaltação da Santa Cruz, que vai ser celebrada amanhã. E foi justamente nesses dias próximos à exaltação da Santa Cruz que São Francisco de Assis recebeu lá no Monte Alverno os estígios de Nosso Senhor na sua carne. Foi durante este período que São Francisco recebeu na sua própria carne as chagas de Nosso Senhor crucificado, né? Então nós estamos na véspera de um dia muito importante, né? A exaltação da Santa Cruz. E dia 13 também, porque hoje nós recordamos a 5ª aparição de Nossa Senhora em Fátima, né? Nossa Senhora apareceu 6 vezes, do dia 13 de maio até o dia 13 de outubro, né? E depois falarei um pouco. Mas, voltando lá para a Quaresma de São Miguel, não é por um acaso, as coisas de Deus não existe acaso, é tudo providencial. Deus faz todas as coisas de modo muito perfeito. A Quaresma de São Miguel começa no dia 15 de agosto. O que nós celebramos no dia 15 de agosto? A Assunção de Nossa Senhora ao céu. O dia em que Nossa Senhora subiu aos céus em corpo e alma, né? E no dia 29 de setembro, no final da Quaresma, celebramos o Arcanjo São Miguel. Que antigamente era celebrado somente São Miguel neste dia, né? Os outros arcanjos eram celebrados em datas diferentes na liturgia antiga da igreja, mas atualmente celebra-se os 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Mas a Quaresma de São Miguel, ela nos traz justamente, ela nos coloca diante desta realidade do combate, o grande combate, o combate entre a mulher e o dragão, que nos relata o livro do Apocalipse, lá no capítulo 12, né? O livro do Apocalipse, no capítulo 12, já no versículo 1, já nos traz aquilo que é o itinerário da Quaresma de São Miguel. A Quaresma de São Miguel está no capítulo 12 do Apocalipse de São João. Ela começa na Assunção de Maria Santíssima, quando diz lá no versículo 1: Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça
uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor, atormentada pelo trabalho do parto. Olha aí, né? Essa leitura nós ouvimos no dia da Assunção de Nossa Senhora. E no dia 29 de setembro, na festa de São Miguel Arcanjo, nós vamos escutar o versículo 7, do mesmo capítulo 12, lá depois, no versículo 7. Houve então um grande combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu junto com seus anjos. Então, no início da quaresma de São Miguel, nós temos quem? Maria Santíssima. Aquela que comanda esta batalha. Aquela que é a capitã desta batalha. É bom que nós tenhamos isso em mente, né? Por quê? Porque a ela Deus deu a autoridade de comandar este combate, esta luta. Né? A devoção à quaresma de São Miguel, ela não pode estar separada de Nossa Senhora. Né? É um trabalho unido. Aliás, Nossa Senhora é a comandante. São Miguel é aquele que combate em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria Santíssima. Né? E é seguindo as ordens dela que São Miguel e toda a milícia celeste entram neste combate. Por isso que nós vamos ouvir logo no começo da quaresma São Miguel, no dia da Assunção, a mulher vestida de sol, que é Maria Santíssima. Né? Esta mulher vestida de sol representa tanto Maria Santíssima, em primeiro lugar, mas também representa a Igreja, o corpo de Cristo, nós, o povo de Deus. Né? A mulher vestida de sol representa o quê? Né? O que representa? É a mulher, é Maria vestida, revestida de Deus. Quem que é o sol? O sol é Jesus Cristo. Nossa Senhora, ela não tem nada de Nossa Senhora, da pessoa de Nossa Senhora, vem dela mesma, mas tudo dela vem de Deus. Então, por isso que São João, quando ele viu nesta visão a mulher vestida de sol, ele vê Nossa Senhora vestida, repleta, cheia de graça. Aquilo que o arcanjo São Gabriel disse quando ele foi anunciar. Ave cheia de graça. Ela é vestida do sol da justiça. Assim como nós vemos a lua. A lua, ela não tem luz própria. A luz que nós vemos na lua, quando você olha para a lua no céu, aquilo lá é o reflexo da luz do sol. Assim é Nossa Senhora. Todo o esplendor dela é do próprio Deus, que reflete na alma puríssima dela, sem mancha. Né? Depois, a mulher vestida de sol, nós vemos o quê? A lua debaixo dos pés. O que significa esta lua? Significa o mundo. Né? O mundo. Nossa Senhora que já venceu, né? O mundo, já venceu o pecado, porque o pecado não entrou nela. Então ela vence o pecado de outra forma. Ela já nasce vencedora do pecado. Ela já nasce vencedora do mundo. Né?
e a coroa de 12 estrelas, que representa o quê? Todas as virtudes, todas as glórias de Deus, mas também representa, né, na figura da igreja, representa os 12 apóstolos. Né? Nossa Senhora é a mãe da igreja, é a rainha da igreja. Como é bonito considerar sobre a pessoa de Nossa Senhora, não é verdade? E quando a gente começa a falar da pessoa dela, e a gente esquece até do tempo. Porque São Bernardo mesmo disse, lá no século XII, que de Maria jamais se dirá o bastante. A mulher estava grávida, no versículo 2. Gritava de dor, atormentada pelo trabalho do parto, sofrendo dores de parto. Ora, Nossa Senhora, como nos ensina a tradição da igreja de 2000 anos, Nossa Senhora, quando deu à luz nosso Senhor Jesus Cristo, ela não teve dores de parto. Isso é bom que a gente tenha bem claro. Porque às vezes a gente vê em filmes por aí, em novelas, em coisas desse tipo, Nossa Senhora dando à luz e sofrendo como qualquer outra mulher. Mas Nossa Senhora foi a única que não teve dores de parto no nascimento de Nosso Senhor. Porque foi um nascimento milagroso. Nosso Senhor saiu do útero puríssimo de Nossa Senhora sem romper a sua virgindade, sem romper o selo, né? Então, por isso que ela não sofreu, né? Não houve sangramento, não houve rompimento, nada. Né? Nosso Senhor nasceu de Nossa Senhora sem, como assim? Por isso que na ladainha nós dizemos mãe intacta, ou seja, ela é intacta. Por quê? Porque mesmo com o parto, mesmo tendo a gravidez de Nosso Senhor, ela não foi, né? Ela não foi, não houve rompimento. Nosso Senhor saiu dela milagrosamente. Então, o que representa essas dores de parto? Alguém saberia dizer? Né? Jesus nasceu de Nossa Senhora e Nossa Senhora não teve dores de parto. Então, por que a mulher aqui no Apocalipse sofreu as dores do parto? Porque Nossa Senhora gerando a cada um de nós. Né? Nós, que somos os membros do corpo de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça, nós somos os membros do corpo. E para gerar a esses membros, houve sim dores de parto, houve luta. E Nossa Senhora combate, Nossa Senhora luta para gerar novos filhos e filhas para o céu. Nossa Senhora subiu para o céu, ela não está lá de braços cruzados. O trabalho de Nossa Senhora redobrou na eternidade, se assim podemos dizer. Né? A missão de Nossa Senhora não terminou quando ela subiu para o céu em corpo e alma, mas continua o seu trabalho de quê? De medianeira de todas as graças. Por quê? Porque ela espera a cada um de nós no céu. E o trabalho de Nossa Senhora no céu, junto a Nosso Senhor, porque ela está à direita de Nosso Senhor. O Salmo 44 vai dizer: à vossa direita, ó Rei, está a rainha, sentada com veste esplendente. Olha no livro do Apocalipse, a mulher vestida de sol, vestida de ouro. É a rainha gloriosa
coroada de 12 estrelas. Mas ela exerce um trabalho no céu. O trabalho de súplica, o trabalho de intercessão. E é por isso que a igreja vai dizer, a teologia, que ela exerce a onipotência suplicante. Ou seja, Nossa Senhora, ela tem uma certa onipotência na súplica dela. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não nega nada à sua Mãe Santíssima. Nada. Absolutamente nada. Por quê? Aí você vai falar, mas eu peço tal coisa a Nossa Senhora. Eu estou há tanto tempo pedindo tal coisa e eu não consigo. Né? Mas é tudo aquilo que é conforme a vontade de Deus. Porque nada no coração imaculado de Maria é contrário à vontade do coração santíssimo de Jesus. Aliás, o coração de Maria, o coração de Jesus, vai dizer São João Eudes, é um só coração. É o mesmo desejo, é o mesmo sentimento. No coração de Jesus e de Maria arde a mesma chama, arde o mesmo fogo, o fogo do Espírito Santo que arde, se consome por quem? Por nós. Se consome por nós. E por isso, o São João no Apocalipse, ele vê a mulher, né, com dores de parto. Isso significa também o quê? Que a nossa luta, né, é claro, a vitória é certa. A vitória é de Deus. Né? Não pensemos nós que nós somos os protagonistas desta luta. Eu tenho meu propósito. A Quaresma de São Miguel, não vou falhar um dia sequer sem rezar. Mas nós não somos os protagonistas. A vitória é de Deus. Ele já venceu. Ele já venceu. Mas Ele quer o quê? Que nós participemos desta vitória. Ele quer, só falta vencer em quem? Em nós. Ele quer vencer em nós. Então nós vamos para o combate, mas nós não podemos ir como arrogantes, como soberbos, como orgulhosos, achar que vamos vencer pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço. Quem vence é Deus em nós. Né? E o auxílio que Ele nos dá é o quê? É o socorro de Maria. É o socorro de Maria. O socorro dessa mãe bendita que no céu, nenhum instante sequer, né, ela dorme nem cochila. Né? Nem dorme nem cochila. Então, meus queridos irmãos, isso é muito importante a gente considerar, não é verdade? É muito importante. Porque essa luta, ela foi estabelecida pelo próprio Deus, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Né? No capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Essa luta, ela foi estabelecida pelo próprio Deus. Quando Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência
e a descendência dela. Ela esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a sentença que Deus estabeleceu. Deus, ele estabeleceu uma única inimizade. O Deus da paz estabeleceu uma única inimizade. Esta inimizade entre a serpente, que é a imagem de Satanás, e a mulher, que é Maria Santíssima. E esta inimizade, ela vai durar até o fim dos tempos, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele reinar sobre todas as coisas e o último inimigo for destruído. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25, vai dizer: é preciso, pois, que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Ou seja, enquanto nosso Senhor Jesus Cristo não reinar sobre a face da terra, essa luta não vai terminar. Enquanto o último inimigo não estiver debaixo do senhorio de Cristo, esse combate perdurará. E, aliás, vai se intensificar cada vez mais. Vai se intensificar cada vez mais. A cada dia que passa, nós vamos ver que o combate ele vai ser pior. Vai ser pior. Vai ser muito pior. Quando nós vemos lá, voltando de novo para o livro do Apocalipse, no capítulo 12, lá no versículo 14, vai dizer o quê? Que Nossa Senhora, a mulher do livro do Apocalipse, ela recebeu asas de águia. Asas de águia. E está ajudando o restante dos seus filhos na luta contra o dragão. Aqui tem a imagem de Nossa Senhora do Apocalipse. Essa imagem, ela representa perfeitamente esse capítulo 12 do Apocalipse. Nossa Senhora, coroada de 12 estrelas, a lua debaixo dos pés, o dragão, e as asas. Essas asas são as asas de águia, daqui do livro do Apocalipse. Diz que a mulher recebeu asas de águia e está ajudando o restante de seus filhos na luta contra o dragão. E lá no versículo 17 vai dizer: enfurecido contra a mulher, o dragão começou a combater o restante dos filhos dela, que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, a luta, cada vez mais ela vai piorar. O combate vai ficar mais ferrenho. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E isso está no próprio livro do Apocalipse também. Por que nós vemos a maldade do mundo a cada dia mais se intensificar, piorar? Por quê? Porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então, ele avança com todas as suas legiões infernais sobre a terra, sobre os homens,
para poder o quê? Para poder combater a cada um de nós. Combater quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então quem são aqueles que são tentados? São aqueles que já estão entregues ao pecado, já estão no mundo, já estão lá, né, na ilusão. São esses? Não, porque esses já foram ganhados. Quem é que o demônio combate? Cada um de nós. Nós que estamos aqui nesta noite, quem está aí nos acompanhando, né? Combate os filhos da mulher, os filhos de Maria. Aqueles que querem guardar os mandamentos de Deus. Aqueles que querem viver o testemunho de Jesus. Então, por isso que a gente não deve se iludir, né? Nossa, eu procuro fazer as coisas tão certas. Eu procuro seguir os mandamentos, né? Mas parece que tudo dá errado na minha vida, né? Parece que tudo conspira contra mim. Não é verdade? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E é isso mesmo. Não é nenhuma novidade. É isto mesmo. Né? É isto mesmo. É isto mesmo. Esta é a mais pura realidade. Então a gente não pode se admirar dessas coisas, né? E a primeira arma neste combate é a fé. A fé. Olha que Nossa Senhora, coroada de 12 estrelas, representando também a igreja, coroada dos 12 apóstolos. A fé apostólica, né? A primeira arma deste combate é a fé, é guardar a fé. Porque a igreja sofre momentos, né, como nunca, de grande combate espiritual, né? A fé vem sendo atacada de todas as formas. As pessoas estão abandonando a verdadeira fé, abraçando falsas doutrinas, colocando falsos ensinamentos dentro da igreja. Então a primeira luta é a fé, é manter a fé. Não desviar para erros, para ensinamentos falsos, e seja de quem for. Nós não podemos nos iludir com nenhum ensinamento falso, porque nós somos a igreja que vem dos apóstolos. Nós somos a igreja católica, apostólica. Então nós precisamos, se nós somos realmente devotos de Nossa Senhora, de São Miguel, nós somos capazes de reconhecer quando falsas doutrinas, falsos ensinamentos estão sendo propagados. E é primeiro contra isso que nós devemos combater. Porque sem a fé, vai dizer a Escritura, é impossível agradar a Deus. Mas que fé? Que fé? É crer em alguma coisa? Porque hoje tem quem diga que o importante é crer em alguma coisa. Não precisa você
crer em Jesus Cristo. Não precisa você ser católico. Mas nós vemos que isso é um falso ensinamento. Não é verdade? Porque se fosse importante nós cremos em alguma coisa, foi tudo em vão o que nosso Senhor Jesus Cristo fez. O sangue dele foi em vão. Nós estamos aqui agora perdendo. O importante é crer em alguma coisa. Se todas as religiões levam a Deus, nós estamos perdendo. É perca de tempo tudo isso. O sangue de nosso Senhor foi em vão. Não é verdade? Mas nós que somos, os devotos de Nossa Senhora, os devotos de São Miguel, nós sabemos identificar o erro da verdade. Então, por isso, nós devemos lutar, nós devemos combater contra tudo aquilo que nos desvia da fé em Jesus Cristo, da fé da Igreja de 2000 anos. Quando nós voltamos um pouco para lembrar a história, de como se deu essa separação do bem e do mal, todos aqui já sabem como se deu essa divisão. Nós vemos lá a história que a Sagrada Escritura nos ensina de modo misterioso, mas que a tradição da Igreja, os santos da Igreja, nos explicam. Nós vemos que o motivo que Lúcifer foi precipitado no inferno foi um único motivo: o orgulho, a desobediência a Deus. Quando Lúcifer, o anjo de luz, na tradução hebraica vai dizer a estrela da manhã, quando Deus revelou para ele que ele iria se encarnar, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, iria se fazer carne, iria assumir a natureza humana. E por causa disso, Lúcifer deveria se prostrar e adorar a humanidade santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. E como consequência, ele teria também que se curvar diante de uma mulher, que essa mulher é que traria a humanidade de Jesus, e depois ela se tornaria a rainha do universo, e por consequência a rainha dos anjos. Lúcifer, ele disse: não servirei. Lúcifer, ele brada contra Deus: não servirei. A revolta contra Deus, não querer se rebaixar contra Deus, é diante de Deus. Não querer se humilhar diante da autoridade de Deus. Então surge quem? Surge aquele que o próprio nome significa aquilo que ele bradou. Michael, do hebraico. Quem como Deus? E nós não podemos nem imaginar como foi essa batalha, porque está no plano espiritual. Por mais que a gente medite, por mais que a gente tenta explicar, tenta falar, tenta expressar, a gente não tem ideia do que foi isso.
aquele que se levantou contra Deus, né? E aquele que se levantou para defender a causa de Deus, como nós invocamos São Miguel na ladainha, né? Defensor da glória de Deus. É aquele que defende, é o zeloso defensor da glória de Deus, né? Movido de zelo, ele brada: quem como Deus? E precipita Lúcifer, aquele que era o ser mais extraordinariamente, a criatura mais perfeita de Deus, né? Precipita ele, e não só ele, mas também a terça parte das estrelas do céu, como diz o livro do Apocalipse, né? Essa terça parte das estrelas do céu são os sequazes de Lúcifer, de Satanás, que são os demônios, que são anjos decaídos. Então, por um lado, nós vemos a arrogância, a soberba, e do outro lado, nós vemos a humildade. Por isso que Nossa Senhora e São Miguel estão ligados inseparavelmente nesta luta. Deus estabeleceu os dois, né, de modo muito unido, de modo muito perfeito, né? Nossa Senhora como aquela que é a comandante, né, nesta luta. Por que a comandante? Porque os anjos, imagine, né, todos os coros dos anjos que permaneceram fiéis a Deus, né, que são os santos anjos, todos eles estão submissos às ordens de Maria Santíssima. Por quê? Porque ela foi a humilde escrava do Senhor. Por isso que Nossa Senhora e São Miguel estão perfeitamente ligados, por causa da humildade. E aqui está a segunda e maior arma no combate, a humildade, a submissão a Deus. Então, sem humildade, essa luta já está perdida. Quando o arcanjo São Gabriel aparece para Nossa Senhora e diz tudo aquilo que ia acontecer, Nossa Senhora diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O contrário de Lúcifer, né? Não servirei. Nossa, eu que sou criatura tão bela, né? Vou me rebaixar diante de uma mulher? Vou me rebaixar diante de um homem, o homem Jesus? Não. Né? A natureza humana, ele não aceitou isso. Ele que tem a natureza angélica, ele não aceitou que ele teria que se rebaixar diante da natureza humana. Né? Então ele se revolta contra isso. Então o extremo oposto de Lúcifer está Nossa Senhora, que aceitou humildemente a vontade de Deus. E naquele instante que Nossa Senhora disse sim a Deus, na pessoa do anjo São Gabriel, quando Nossa Senhora diz o sim dela, naquele instante vai dizer, né, alguns santos da igreja, que os coros dos anjos
a multidão dos anjos de Deus pararam, né, para venerar a pessoa de Nossa Senhora. Porque foi a partir daquele sim dela que a história mudou. E a partir daquele momento, os anjos se colocaram eles mesmos em submissão a ela. Os anjos mesmos se colocaram em submissão ao Senhor. Então, quando o anjo diz ave cheia de graça, né, ele está dizendo plena de Deus, cheia de Deus. Não existe criatura mais cheia de Deus do que esta. A ponto de que os próprios anjos se admiram com a pessoa de Nossa Senhora e dizem: quem é esta? Quem é esta? Que é uma criatura humana, aquela pobre menina de Nazaré, uma criatura de carne e osso, que ninguém dava nada para ela. Como que esta pode ser a rainha do universo? Então por isso, diante desta grandeza, os anjos se curvam a Nossa Senhora e se colocam debaixo da autoridade dela. E depois que ela sobe para o céu, isso, na assunção dela, isso se torna pleno. Porque lá no céu, do céu, Nossa Senhora, ela comanda todos os santos anjos. Qual que é a missão do anjo? A missão do anjo é trabalhar por Deus. Tudo que Deus faz por meio dos anjos. As nossas orações sobem por meio dos anjos. Eles levam as nossas orações, trazem as graças de Deus. Os anjos estão operando. Nós não vemos os anjos, mas eles estão, tudo, fazendo a vontade de Deus, por meio de Maria. Então é uma realidade que é muito superior à nossa inteligência humana, que nós só vamos compreender o dia que, por misericórdia de Deus, nós estivermos na eternidade. Nós vamos ver o quanto Nossa Senhora intercedeu por nós, o quanto Nossa Senhora fez por nós, o quanto os santos anjos fizeram por nós, estão fazendo por nós. O nosso santo anjo da guarda faz por nós. É verdade? E voltando lá, né? Deus olhou para a humildade de sua serva. Nossa Senhora canta isso no Magnífico. Deus olhou para a humildade de sua serva e fez grandes coisas nela. Então, meus irmãos, se nós quisermos ser guerreiros de Deus, soldados de Cristo, bons soldados de Cristo, nós precisamos nos revestir de humildade. Essa é a arma de Maria. Essa é a verdadeira arma. A humildade. A carta de São Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, vai dizer assim:
humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Aqui está a regra. Aqui está a regra. Aqui está o segredo de Maria. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Nossa Senhora e São Miguel mostram que o caminho da perfeição deve ser trilhado pela humildade. Abaixar a nossa cabeça diante da vontade de Deus. Aceitar a nossa limitação humana, aceitar que nós somos pecadores, reconhecer que nós não sabemos o que é bom para nós. Nós não sabemos o que é bom para nós. Somente Deus sabe o que é bom para nós. E é por isso que nós quebramos a cabeça. E é por isso que nós caímos muitas e muitas vezes. É por isso que nós fraquejamos, desanimamos muitas vezes. Porque nós achamos que sabemos alguma coisa. Porque nós achamos que nós sabemos o que é bom para nós. E nós tomamos a atitude de Lúcifer, querendo se colocar no lugar de Deus. E queremos julgar a Deus. E queremos dizer, se eu fosse Deus eu não faria deste jeito. E nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Se eu fosse Deus, eu não faria assim. O mundo não estaria assim. A minha família não estaria assim. A igreja não estaria assim. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Olha aí. São Miguel e Nossa Senhora venceram este combate, porque se dispuseram a cumprir plenamente a vontade de Deus. E aqui continua esta meditação, Os anjos, eles sabem o quanto Nossa Senhora quer fazer o nosso favor. E se Maria, na eternidade, ela recebeu a missão de nos ajudar, de nos levar para o céu pela intercessão dela, como eu acabei de dizer, os anjos, sabendo desta missão dela, eles colocaram-se a serviço de Maria. Quando nós invocamos Nossa Senhora, quando nós dizemos Ave Maria, os anjos também se unem a nós. Quando nós rezamos uma simples Ave Maria, não devemos achar que é uma simples Ave Maria. Não devemos achar que é mais uma Ave Maria. Quando rezamos o terço, não é um simples terço. Não é mais um terço. O rosário não é mais um rosário. Nós estamos nos unindo aos anjos. E os anjos todos se unem a nós para saudar a sua Rainha Santíssima. Ave Maria. E quando nós dizemos cheia de graça, nós estamos como que jogando na cara de Satanás que ele perdeu, que ele é o eterno derrotado. Por isso que o demônio tem
ele tem um ódio para com Nossa Senhora. É um furor tão grande que os demônios todos, que o inferno inteiro tem para com Nossa Senhora. Por quê? Porque uma simples Ave Maria faz o inferno todinho tremer. Porque foi pela Ave Maria que ele foi derrotado. Foi pela Ave Maria que Satanás perdeu o seu império. Porque foi pela Ave Maria que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Deus mostrou a sua glória. Deus veio habitar em nós. O sol nascente veio nos visitar, como canta Zacarias, né? Só que antes do sol nascente, acontece o quê? A aurora. A aurora é quem? É Maria Santíssima. Né? Então, quando nós rezamos uma simples Ave Maria, o inferno todo ele estremece, porque ele não suporta ser esmagado por ela. Aí você vai perguntar, mas Deus é infinitamente poderoso. Com certeza. Deus é infinitamente mais poderoso do que Maria. Não se compara, não se deve comparar. Porque só Deus é Deus. Mas existe uma diferença, vocês sabem qual é? Porque Satanás, ele não suporta ser humilhado por Deus. É mais humilhante para ele ser derrotado não por Deus diretamente, porque ele sabe que Deus é Deus. Mas o que mais causa humilhação para ele é ser derrotado, é ser esmagado por uma criatura, aquela menina de Nazaré, a humilde serva do Senhor. E é por isso que ele tem tanto ódio a Nossa Senhora. E é por isso que diz o Apocalipse, que ele combate o restante dos filhos da mulher. Esse restante dos filhos da mulher somos nós, os devotos de Nossa Senhora, os filhos de Nossa Senhora. Nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, né? Que a nossa oração do terço, do rosário, ou a simples Ave Maria, rezada com todo fervor, rezada com todo o coração, com toda a alma, uma simples Ave Maria. Pode ser que se reze o terço, mas reze de qualquer jeito. Reze o rosário, reze 1000 Ave Marias, mas reze de qualquer jeito. Mas uma simples Ave Maria, rezada com todo este fervor, com toda esta devoção, nós vencemos Satanás e todo o inferno. E ele não tem poder, não tem autoridade sobre nós. Porque ela já esmagou a cabeça. Né? E isso deve causar para nós grande alegria, grande consolação. Deve nos encher de ânimo. Por quê? Porque nós temos uma mãe bendita, uma mãe extremosa, uma mãe cheia de amor que no céu, né, ela vela por nós com tal solicitude, com tal que a gente não tem palavras. Como eu disse agora há pouco, nós só vamos saber o dia que nós estivermos lá, por graça e misericórdia de Deus.
vai ser nos revelado tudo aquilo que ela fez por nós. Não é verdade? Nossa Senhora, ela foi escolhida para esmagar a cabeça da serpente sem ser tocada pela serpente. Isso é bom ficar claro para nós. Ela esmaga Satanás, mas ela nunca foi tocada por ele. Porque ela já nasceu imaculada. Ela é a cheia de graça. Isso significa o quê? Que Nossa Senhora nunca foi escrava de Satanás. Só que isso deve nos lembrar que todos nós, um dia, fomos escravos dele. Todos nós. Se você não sabia disso, quem está aqui, quem está acompanhando. Todos nós um dia fomos escravos do demônio. Antes do batismo. Isso é uma verdade que muita gente hoje na igreja, infelizmente, não gosta de pregar, não gosta de falar. Mas antes do batismo, todos nós, de alguma forma, estamos sob a autoridade de Satanás. E é só pela graça do batismo que nos torna filhos de Deus que nós, saímos desta escravidão. E depois do batismo, todas as vezes que nós estamos em pecado mortal, nós estamos também sob a autoridade, sob o poder de Satanás. Por isso que eu pergunto para vocês, qual é o maior exorcismo que existe? Então a pergunta é, qual é o maior exorcismo que existe? É a Quaresma de São Miguel? Ela ajuda. É o exorcismo do Papa Leão XIII? É muito bom, ele ajuda. É muito eficaz. Mas o maior exorcismo é aquele que nós vemos lá, um caso de possessão, quando é o último caso de todos, mas não é o pior. Quando a pessoa é tomada corporealmente pelo mal, ela fica possessa, esse não é o pior. E quando o sacerdote vai lá e faz todas aquelas orações para poder libertar aquela pessoa daquela possessão, o maior exorcismo se chama o quê? Sacramento da confissão. Porque o pecado confessado, o demônio já não tem mais autoridade sobre isso. Então, por isso que a nossa grande luta, aliás, a luta que realmente importa, eu não sei por qual motivo nós fazemos a Quaresma de São Miguel, mas a verdadeira luta que importa, que em última análise importa, é a salvação de nossas almas. É a salvação dos nossos, a salvação daqueles a quem mais amamos, a salvação do mundo, a salvação dos pecadores, a salvação dos inimigos. Porque, é lógico, eu posso pedir qualquer coisa, Deus é bondoso. Eu posso pedir qualquer coisa. E agora, a Quaresma de São Miguel, ela ganhou grande devoção, muita gente faz. Mas, dentre todos os pedidos, todas as intenções, nós não podemos esquecer dessa. Porque a grande luta que existe entre Satanás e seus demônios
E Maria Santíssima, São Miguel e seus anjos, é a luta pela salvação de uma alma somente. Né? Pela salvação de uma alma. Então, esta luta se dá dentro de nós. Essa luta se dá dentro de nós. Verdade? E isso nós percebemos. Nós percebemos sensivelmente, né? Quantos combates nós somos assaltados a enfrentar, quantas coisas nós enfrentamos. Justamente por quê? Porque o inimigo ele quer nos desviar daquele combate verdadeiro, do maior combate, que é a luta pela nossa salvação, para nós nos mantermos em graça de Deus, longe do pecado, praticar a virtude e alcançar o céu. Porque se uma alma entrar no céu, isso já é uma derrota enorme para o inferno. Entendeu? Então, por isso que ser devoto de São Miguel, rezar a quaresma de São Miguel, não é coisa pouca. Não é para qualquer um também. É uma coisa muito séria, muito grave. Né? Dizer eu sou devoto de Nossa Senhora, eu amo Nossa Senhora, Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, é muito bonito, é muito fácil. Levantar os braços, dizer eu te amo, Jesus, eu te amo, Maria, isso é muito fácil. Mas o combate é que vai mostrar verdadeiramente se nós somos devotos, se nós somos os filhos de nosso Pai, se nós somos realmente aquilo que nós dizemos ser. Porque o livro de Jó vai dizer: a vida do homem sobre a terra é uma luta. Então, enquanto não acontecer o último suspiro, essa luta não vai terminar. E é justamente lá no último suspiro que ela vai piorar. Por quê? Porque o mal ele vai avançar com todas as forças para tentar de alguma forma, né, fazer a gente negar a Deus, desesperar da salvação. Por isso que na ladainha de São Miguel a gente invoca lá: São Miguel, confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. Socorro das almas no último momento da vida. Nós estamos numa grande luta, a vida é uma luta, mas na hora da morte vai acontecer esta grande luta também. E São Miguel virá, com certeza, em nosso favor. Né? A ladainha de São Miguel é belíssima, né? Se a gente for falar de cada invocação aqui. Né? Então, quanta coisa que a gente pôde partilhar nesta noite. Né? Eu espero que tenha servido de alguma forma. E para terminar, eu não posso sair daqui sem falar de uma oração que foi ensinada pela própria Santíssima Virgem Maria. Para um padre que é beato, né? Ele é um padre francês chamado Padre Luiz Eduardo Sestac. No dia 13 de janeiro de 1864,
esse padre, ele foi, no momento de oração, ele recebeu uma graça, uma visão mística, né? Onde ele foi atingido por um raio de luz. E nesta visão ele viu demônios, né, espalhados pela terra inteira, né, causando uma imensa confusão. Não é nenhuma novidade. Só que nós não vemos os demônios, nós vemos a causa, nós vemos o resultado, né? E nem queiramos ver, né? Nem queiramos ver. Deus concede para algumas pessoas ver, mas nós não devemos nem pedir a graça de ver os anjos e nem os demônios, porque Deus dá certas graças para certas coisas, só que as pessoas, nem todos têm, né, a graça suficiente para aguentar certas visões. Então a gente não pode ser orgulhoso para pedir dons místicos, dons carismáticos, porque tem muita gente hoje na igreja que muitas vezes por soberba querem ter dons místicos, querem ter carismas, querem ver Jesus, Nossa Senhora, quer ver os anjos, quer ter poder de expulsar demônios, mas não tem a humildade. Olha São Francisco de Assis, né? Ele foi o homem na terra que mais se assemelhou aos anjos, chamado de pai seráfico, porque ele se assemelhou a um serafim, tomado de tão grande amor por nosso Senhor, só que esse amor teve uma consequência. Qual foi? Ele recebeu na própria carne as chagas de Jesus. Então, ter dons místicos tem um preço a pagar, né? Então, não é para qualquer um. Então, por isso que Santa Teresa de Jesus, que é a maior mística da história da Igreja, ela vai nos ensinar que nós não devemos pedir dons místicos, não devemos pedir carismas, graças extraordinárias, porque Deus, Ele dá para quem Ele quer, como Ele quer, e o tempo que Ele quer. Isso é para quem Deus quer dar. A nós devemos pedir o quê? A graça de ser fiéis a Ele. Como Maria Santíssima foi, faça-se em mim segundo a tua palavra. Como São Miguel foi, quem como Deus, né? É isso que nós devemos pedir. Então, esse sacerdote, por graça, misericórdia de Deus, ele teve essa visão de demônios sobre o mundo inteiro, causando grande confusão, grande estrago. E ao mesmo tempo ele teve uma visão de Nossa Senhora. E Nossa Senhora lhe revelou, né, que o poder dos demônios foi desencadeado sobre o mundo, né, de uma forma sem precedentes. E isso foi de fato, porque se nós vemos a própria história do Papa Leão XIII, quando ele tem a visão, depois de uma missa, porque o Papa Leão XIII, ele celebrava uma missa todos os dias, e depois ele assistia a uma outra missa. E foi depois desta missa que ele teve a visão de que os demônios estariam sendo lançados sobre a terra, sobretudo a partir, né, do século vindouro, que foi o século XX. E se nós vermos toda a história do mundo, do século passado para cá, é um caos, é uma tragédia. Não é verdade? Não é novidade para mim.
E foi a mesma visão que o padre Luiz Sestak teve. Né? Então Nossa Senhora fala para ele que mais do que nunca era necessário rezar pedindo o auxílio da Rainha dos Anjos e pedir que ela enviasse as legiões dos santos anjos para combater e derrotar os poderes do inferno. E o padre ele fala para Nossa Senhora: minha mãe, vós sois tão bondosa, então por que vós mesma não envia os anjos sem que ninguém peça? A senhora é mãe tão bondosa, envia logo então esses anjos sem que ninguém peça. Nossa Senhora respondeu: não. Ela fala e ela continua dizendo: a única condição estabelecida pelo próprio Deus para obter esta graça é a oração. Então, Nossa Senhora diz que a única forma de conseguir esta graça é a oração, é pedir. Nós devemos pedir. Nós devemos rezar. E o sacerdote fala: então, minha Mãe Santíssima, me ensina como que a Senhora mesmo quer que eu vos peça. Olha a humildade do Padre. Ensina como que a Senhora quer que eu peça. Porque também eu posso pedir de modo errado, de modo soberbo, de modo arrogante. Né? E então foi que o padre Luiz Sestak recebeu uma oração, não sei se todos aqui conhecem, que é uma oração chamada Augusta Rainha do Céu. Essa oração foi ensinada pela própria Nossa Senhora ao padre Luiz Sestak, no dia 13 de janeiro de 1864. Né? E olha que o padre, né, ele foi apresentar a oração para o bispo, né, porque tem que ter aprovação do bispo, né, porque o bispo é a autoridade constituída por Deus. Né? E o bispo aceitou, aprovou logo no primeiro momento. E o padre mandou imprimir 500.000 cópias. E na primeira vez que eles foram imprimir essas orações, a máquina quebrou 2 vezes. Para vocês verem. Né? Vocês verem que o inferno, né, não suporta. Né? E esta oração ela foi indulgenciada pelo Papa São Pio X no dia 8 de julho de 1908, e o próprio São Padre Pio de Pietrelcina, ele tinha muita devoção a esta oração e rezava constantemente esta oração. E para finalizar esta nossa pregação nesta noite, eu vou aqui recitar a oração Augusta Rainha do Céu, que foi ensinada pela própria Mãe de Deus ao Padre Luiz Sestak. A oração diz assim: Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente: enviai vossas legiões celestes para que elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes sua audácia e precipitando no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vossos santos anjos
para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Mãe, Maria Santíssima. Amém. Obrigado. Obrigada, Deus. Você não percebe, mas tem hora que, assim, o teu olhar desaparece, o olhinho brilha e enche de lágrima, aí reflete a mãe das mães. Então, uma coisa eu falo para você, de coração, muito obrigado pelo ensinamento e pela simplicidade, pela tua humildade, filho. Seria bom, como eu te falei, seria bom que tivesse mais Vinícius na face da terra. Da simplicidade e com a humildade, eu creio que o grupo Socorro de Maria esclareceu muitas coisas, principalmente sobre a humildade, sobre a obediência e sobre a confissão, que é uma coisa que eu pego no pé de todas aqui, a todo vez se confessar, porque pecado confessado, Satanás não tem poder sobre eles. E a visita do Santíssimo, que todo dia nós fazemos. Até a minha bênção ali também. Sim, porque é o que precisa, né? Então, uma coisa eu falo para você. Nós não temos ouro nem prata para te oferecer, mas nós vamos rezar mais uma Ave Maria para você, para que a Mãe das Mães, para que a Rainha dos Anjos sempre ilumine seus passos. Não tem coisa melhor. E que você continue sendo essa bênção de Deus, Vinícius. Reze sempre pela minha alma. Você é um Não é verdade? tesouro. Que é na alma que está o combate. Exatamente. Como eu falei. Porque nós temos dentro de cada um de nós duas pessoas. Nós temos que combater. E como que nós vamos combater? Através das orações. E o maior inimigo É nós é mesmos. nós mesmos. Infelizmente, essa que é a realidade. Então, a gente luta, a gente busca. Tem muitos que nem o compadre Diego, era para estar aqui hoje, ele precisava ouvir isso, porque ele está vivendo esse combate. Mas ele não está compreendendo e entendendo que esse combate dentro de nós é com as orações que nós vencemos. E sem a oração, a gente não consegue andar. E agradeço a você pelo teu sim. Muito obrigado, Vinícius. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, tu vencerá, como sempre tu venceste. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será sempre tua. São Miguel e todos os santos anjos, Combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Glória de Deus. Poder de Deus. Viva Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! É isso aí. Ó!